Expandido. Ok. Ok, já está. Então, muito boa tarde a todos. Queria só começar por agradecer o vosso interesse neste webinar e a vossa participação. Este webinar que se enquadra na segunda edição da iniciativa da MetaRede Protege o Teu Campus. Será o penúltimo webinar desta edição e fica já o convite para ficarem atentos e participarem no último webinar que contará, esperamos nós, com a participação do Centro Nacional de Cibersegurança. Queria começar por agradecer à Carla Santos, coordenadora do Grupo de Trabalho de Cibersegurança da MetaRede, pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer ao longo deste ano e por esta organização de mais um webinar desta nossa iniciativa. Agradecer também ao Vítor Rodrigues, da Universidade Aberta, que nos tem acompanhado, por todo o apoio que nos tem dado, sobretudo nestes webinars, mas não só, noutras atividades que vamos desenvolvendo ao longo do ano. E finalmente queria agradecer a disponibilidade dos nossos colegas da Universidade da Madeira, ao António que está aqui connosco, mas sobretudo aos nossos oradores da sessão de hoje, ao Eduardo Marques, diretor da Academia CIS da Universidade da Madeira, e ao Filipe Freitas, diretor do curso do CETESP em Redes e Sistemas Informáticos, agradecer a disponibilidade que tiveram de partilharem connosco agora durante algum tempo aquilo que é a experiência que têm vindo a desenvolver na Madeira. Pronto, isso será certamente muito interessante para todos os que estão aqui hoje a participar neste webinar. E não me alongava mais, queria desejar a todos um webinar e que aproveitem aquilo que certamente será duas apresentações muito interessantes e muito úteis para a nossa atividade, na nossa área de trabalho. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigada, Joaquim, por esta introdução. Pronto, então, ao contrário dos webinars anteriores, este é o primeiro webinar técnico. Este webinar está ao contrário dos anteriores, que estava aberto a toda a comunidade. Este é mais focado e destinado aos profissionais e estudantes das áreas das tecnologias da informação. Como o Joaquim disse, estes webinars estão enquadrados no programa Protege o Teu Campus, que é dinamizado pela MetaRede Portugal em colaboração com as instituições de ensino superior portuguesas e que tem como objetivo promover e implementar o kit de sensibilização em cibersegurança, e cujo objetivo é sensibilizar a comunidade académica para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e dos dispositivos que utilizamos para lhe aceder. O kit de sensibilização é da autoria do INCIB, em Espanha, e foi adaptado pela MetaRede para o ensino superior e posteriormente traduzido para português. Aproveito para alertar e apelar que este kit é gratuito e está disponível para qualquer instituição de ensino superior ou outra instituição ligada ao ensino superior, e que faça parte desta rede, da MetaRede Portugal. Assim, deixo o convite a qualquer instituição que queira solicitar, poderá fazê-lo de acordo com as instruções disponíveis no site da MetaRede Portugal.
No nosso webinar de hoje temos então duas apresentações. Na primeira parte iremos falar sobre a evolução e a importância da segurança do perímetro, que hoje em dia, com a adoção dos serviços na cloud e do trabalho remoto, se estende para além das fronteiras das redes corporativas das nossas instituições. Na segunda parte, será abordado o caso das escolas da região autónoma da Madeira, com a apresentação da arquitetura de segurança de perímetro adotada. Para nos falar sobre estes temas, temos connosco os nossos convidados desta sessão, o professor Eduardo Marques e o professor Filipe Freitas, ambos da Universidade da Madeira. Tal como o Joaquim já referiu, antes de passar à apresentação dos nossos oradores, não quero deixar de agradecer mais uma vez ao António Pires por nos ter lançado o desafio para realizarmos estes webinars técnicos e por ter promovido o tema de hoje, para além de todo o trabalho que teve na organização deste webinar. Portanto, sem mais delongas, faço a apresentação dos nossos oradores. O Eduardo Marques é profissional académico e investigador na área da engenharia informática, especializado em sistemas distribuídos e redes. Obteve o seu doutoramento em 2013 pela Universidade da Madeira. Atualmente é professor na Universidade da Madeira, onde leciona disciplinas como Sistemas Operativos e Segurança em Sistemas de Comunicação. É diretor da Academia Cisco e vogal do Centro de Desenvolvimento Académico desta universidade. A sua pesquisa concentra-se nos domínios da segurança e gestão de redes de dados e é coautor de vários artigos em jornais e conferências. O Filipe Freitas é consultor e instrutor com vasta experiência no setor de redes de computadores, possui habilidades em HTML, PHP, SQL, JavaScript, Python e Java, obteve o título de especialista em Ciências Informáticas, Administração de Redes pelo Instituto Politécnico de Setúbal, especializando-se em redes informáticas. Atualmente, Filipe é professor e investigador nos domínios da segurança e gestão de redes de dados na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Universidade da Madeira. Tem participação em diversos projetos relacionados com redes informáticas e é coautor de vários artigos em jornais, capítulos de livros e artigos de conferência. Prevemos que esta sessão não ultrapasse os 60 minutos. Se quiserem colocar questões, pedimos que utilizem a secção perguntas e respostas, que depois serão respondidas durante a secção pelo chat ou no final pelos nossos oradores. Eduardo, Filipe, muito obrigada por terem aceito este nosso convite. Passo-vos a palavra. Desde já, boa tarde a todos e começo também desde já por agradecer este convite e a oportunidade de participar. Creio que estendo também este agradecimento ao meu colega, depois na segunda parte fará essa apresentação. Eu vou partilhar a minha apresentação. Okay. Só para alinhar aqui mais umas coisas. Bom. O meu nome é Eduardo Marques, como foi referido, e mais o meu colega disponibilizámos para fazer esta apresentação. Os agradecimentos, além da MetaRede, para nos dar esta oportunidade, também para o Dr. António Pires pelo desafio e pelo convite que nos deu. Nós vamos dividir a nossa apresentação em duas partes, uma podemos dizer assim mais académica para falar dos principais conceitos e tecnologias e depois uma abordagem mais prática do que é que foi um exemplo de implementação de uma defesa de perímetro nas escolas da região. Da minha parte, a minha agenda, portanto, vamos falar dos principais conceitos, depois relembrar um pouquinho o que é que são as firewalls, depois introduzir os sistemas de detecção e prevenção de intrusão, chegar ao tópico das firewalls de nova geração e depois alguns temas já mais prementes, por questões de tempo, se calhar não falaremos muito mais, ficaremos pelos CIEMs e depois passarei a palavra ao meu colega para falar do caso prático
do projeto nas escolas da região autónoma da Madeira. Falar de defesa de perímetro sem falar de defesa de profundidade não seria completo. Acho que é importante hoje em dia nós, na cibersegurança, para a defesa de sistemas e redes, nós pensamos sempre numa defesa em profundidade, que é uma abordagem de segurança em camadas, tendo-se que estas camadas deem redundância umas às outras, onde cada uma implementa uma ou várias estratégias de defesa para se complementarem e manterem sistemas resilientes. Desde as primeiras definições dos conceitos de defesa em profundidade até abordagens mais atuais, tem havido algumas diferenças, algumas adaptações e às vezes algumas visões conforme também o domínio em que estamos. Quando nós, por exemplo, pegamos no domínio mais aqui à esquerda, esta é a defesa em profundidade pela definição da Cisco. Coloca claramente a rede no núcleo, a primeira camada, a camada de rede, é o que protege contra o software malicioso, anomalias de tráfego, impõe políticas de rede, garante capacidade de resiliência para toda a operação dos sistemas. No 2, temos depois então a segurança de perímetro, definida pela Cisco, que é onde protege os limites entre zonas, ou podemos dizer entre domínios de rede, onde tipicamente nós temos as firewalls. No 3 temos depois então a segurança das comunicações, principalmente preocupada com as comunicações seguras e protegidas de interferências, normalmente com tecnologias de VPN. E por último, toca na segurança do endpoint, para fornecer conformidade com políticas de segurança para identidades e para dispositivos. Nós, se continuarmos a pesquisar este conceito, ele aparece também de diferentes formas. Esta visão que achamos interessante de apresentar aqui acaba por ser mais data-centric, ou mais centrada nos dados. Podemos ver outra vez uma primeira, agora mais de fora para o interior, uma primeira camada, que é a camada de rede, e aqui a camada de rede é vista como a camada ou a defesa de perímetro. Temos depois a camada do host, onde nós temos a proteção do equipamento, desde a proteção física até a proteção do acesso. Depois passamos então para a camada de aplicação, onde temos as preocupações com a proteção do sistema operativo e com a proteção das aplicações, e depois então com todas as medidas e técnicas para a proteção dos dados. A defesa em profundidade talvez não ficasse completa sem termos, se calhar, uma abordagem ainda mais alargada. Este esquema mostra já uma arquitetura um pouquinho diferente, definida em controles, e começamos pelos controles físicos, onde nós temos as medidas de segurança que visam impedir o acesso físico aos sistemas, seja com a inclusão de videovigilância, com biometria avançada, ou mesmo até com medidas ou barreiras físicas mais fortes. Depois temos os controles administrativos, onde se incluem toda a definição de políticas, procedimentos e regulamentos para os membros aderirem e instalarem ou seguirem nas suas organizações. Inclui ainda também toda a parte da formação. Por último, temos os controles técnicos, onde tem as medidas de segurança, utilizando hardware ou software especializado em medidas de rede. É aqui onde provavelmente vemos já muitas das medidas que vamos falar na defesa de perímetro. A defesa de perímetro surge na literatura e surge já historicamente como algo fundamental e como uma primeira grande medida, como um ponto onde vários domínios se encontram, normalmente um domínio interno e um domínio externo, e onde se concentra boa parte das medidas de segurança. Quando estamos nos domínios das redes ou dos sistemas informáticos, nós estamos a falar um ponto num sistema de rede que separa a rede interna da rede externa. Nós aqui temos como principais características, que também têm vindo a sofrer algumas alterações. Uma primeira característica é olhar claramente para o ambiente externo como um ambiente não confiável e de onde potencialmente poderão vir grande parte das ameaças. E historicamente o ambiente interno era visto como um ambiente mais seguro. Sabemos que hoje em dia mesmo isto já está bastante diluído. O ambiente interno também já necessita de ter outro tipo de atenção, mas a defesa de perímetro surge um bocadinho neste contexto de dois grandes ambientes, um seguro e um inseguro.
Nós vamos, depois destes conceitos, vamos falar um pouquinho destas tecnologias de firewalls, dos IDS, IPS, firewalls de nova geração e dos CIEMs como sistemas mais avançados para complementar a segurança de perímetro. Historicamente, as firewalls têm sido a técnica principal para a defesa de perímetro, mas com limitações que têm vindo claramente a ser necessário ultrapassar, mas não deixam de ser um elemento fundamental logo como primeira abordagem para a cibersegurança. Elas são estruturadas, ou foram historicamente, os filtros de pacotes, onde, baseado nas informações das camadas 3 e camada 4, essencialmente, e através de umas regras simples, implementavam a permissão ou o descarte de tráfego de rede. Depois, para conseguir suportar aplicações mais complexas e mais atuais, foram precisas as firewalls de Estado, onde, com mais versatilidade e mais adaptadas às novas aplicações, conseguem filtrar usando informações do estado da ligação. E depois ainda também, na literatura encontramos as chamadas firewalls de gateway ou de proxy, destacando-se as de aplicação e de circuito. As firewalls de pacotes, como foi referido, essencialmente fazem a sua decisão baseada na informação das camadas 3 e 4, ou da camada de rede e de transporte, são muito baseadas nos chamados five tuples, na camada de rede, no IP de origem, no IP de destino e qual é o protocolo do pacote, e nos segmentos da camada de transporte, na porta de destino e na porta de origem. Temos também, às vezes, alguns sistemas que incluem também qual é o interface de entrada ou o interface de saída, como regras básicas para a filtragem. Quais são as suas grandes vantagens? Regras de permissão ou descarte simples. São equipamentos que adaptam-se bem às redes e mantêm um bom desempenho. São razoavelmente simples de implementar. São suportados pela praticamente totalidade dos fabricantes de routers ou até de switches, em alguns casos, e são, relativamente a outras ferramentas, também de custo mais baixo. As desvantagens é que são vulneráveis às limitações que a arquitetura TCP/IP e os protocolos já estão connosco há várias décadas, sofrem de algumas limitações e mesmo até bugs, e acabam por ser muito facilmente contornados se for apenas utilizado nos filtros de pacotes. Não são também muito boas para a gestão de ACLs quando estamos em cenários de alguma complexidade, têm limitações muito grandes em qualquer tipo de filtragem dinâmica e, claro, não suportam a informação de conexão, portanto não relacionam pacotes distintos entre eles, que podem pertencer à mesma ligação e que podem ter algum tipo de comportamento idêntico. Surgem as firewalls de Estado, então, para suportar exatamente as mesmas camadas de rede, mas onde já temos um componente extra e que existe o processamento e a detecção de ligações que possam estar a passar pela nossa firewall, e que através dessa informação tem um bocadinho mais inteligência para poder fazer de uma forma mais flexível a seleção do tráfego que é permitido ou que é descartado na firewall. Portanto, existe o registro de cada conexão que é estabelecida e, principalmente, quando existe a resposta a um pedido, essa resposta é permitida para poder entrar no outro domínio de rede. Nós aqui nesta tabela temos aqui dois grupos. Um primeiro em que temos aqui claramente IPs de uma rede interna a aceder a IPs de uma rede externa a diferentes serviços e em que está a ser registada esta ligação. Portanto, temos aqui um exemplo claro de algumas conexões de acesso da rede interna à rede externa e a firewall, que provavelmente iria bloquear estes destinos se tentassem fazer o início de alguma ligação, eles poderem fazer a resposta a pedidos que estão identificados, vão ser permitidos de uma forma dinâmica e temporária pela firewall. Aqui embaixo temos exatamente o mesmo contexto, mas ao contrário. Temos aqui como destino um servidor interno, vemos aqui pela porta 80
que é o servidor web, típico servidor web, e aqui vários IPs externos a acederem aos nossos serviços. As firewalls de gateway ou de proxy, seja da camada aplicação, seja da camada de transporte, estas últimas designadas também pelo circuit level, são aplicações já mais específicas para as firewalls. No caso da aplicação, existe um processo de autenticação do utilizador como um mecanismo de segurança para que ele possa aceder a alguns serviços e depois o proxy encarrega-se, após a autenticação confirmar, de encaminhar os dados da aplicação. No caso do circuito, é feito a nível do transporte, encaminhando então os segmentos TCP através de alguma forma de filtragem ou de confirmação, permitindo a segurança nas conexões que são permitidas. O circuito tipicamente é menos processamento que a aplicação, impõe um pouquinho mais de processamento sobre o host que faz a gestão destas ligações. Algo também importante para referir quais são as topologias que nós temos de firewall típicas. Estas são as propostas que nós vemos em muitas das documentações. Por vezes, este componente aqui de firewall externa, firewall interna e esta interligação é condensada num só equipamento que faz todas essas funções, mas temos o que é importante, uma rede de acesso público, de forma mais limitada ou de forma mais aberta, uma rede privada que poderá aceder à internet, mas que deverá estar protegida completamente dos acessos externos, e a firewall como elemento no perímetro que fará toda a seleção, qual é o tráfego permitido ou que é descartado, como forma de proteção e de controle sobre a firewall, sobre o tráfego. Formas mais avançadas e distribuídas já incluem, se calhar, cenários que hoje em dia são cada vez mais correntes. Cada host ter a sua própria firewall, termos depois mesmo aqui mais segmentação, desde quais são os servidores que fornecem serviços apenas para o exterior, ou que fornecem serviços apenas como intranet para a rede interna. E depois aqui também poderemos ter não apenas um segmento de rede privada, mas podemos até ter vários segmentos, e estas formas também permitem ter de uma forma mais forte e mais resiliente uma estrutura de segurança de perímetro, mas evidentemente com um grau de complexidade maior por causa de gerir todas as regras em vários pontos. Portanto, a questão é a regra que, por exemplo, é colocada na firewall externa, se não entra em conflito com a firewall de um host específico, tudo isso às vezes com pequenas incorreções poderemos estar a permitir ou a bloquear tráfego contrário ao que a política geral define. A solução que vamos ver hoje em dia, ou que vamos ver na segunda parte desta apresentação, já tenta mostrar um bocadinho também soluções mais integradas a este nível. Algo que também existe no contexto das firewalls é também as VPNs. As VPNs são um mecanismo essencial de segurança hoje em dia para permitir o acesso remoto e seguro à rede interna, seja por utilizadores remotos, seja por parceiros, seja por filiais ou outras áreas geográficas da instituição, e a firewall implementa todos os conceitos de VPN para fazer toda a autenticação e monitorização das ligações e também toda a proteção do tráfego que vai circular sobre redes públicas, tipicamente consideradas como redes não seguras e cujo tráfego deverá ser protegido. Um aspecto só sempre a terem atenção é que este tipo de soluções coloca depois também alguma perda de desempenho nas firewalls, não apenas nas funções de segurança de VPN, mas também na própria filtragem. Algumas considerações finais sobre as firewalls. A primeira coisa é a definição das políticas. Começa logo pelas políticas gerais de omissão. Se vamos permitir tudo o que é conveniente e que é razoavelmente bem aceito pelos utilizadores, ou se vamos bloquear tudo, garantindo mais segurança e controle sobre o uso da rede. Estas duas políticas costumam estar presentes em qualquer instituição.
normalmente é permitir tudo de dentro para fora e bloquear tudo de fora para dentro, criando depois as exceções, tanto num caso como no outro, para melhorar a segurança. O administrador de rede aqui tem sempre a responsabilidade de montar todo um sistema que cria um equilíbrio entre os requisitos que possa ter definidas políticas e garantir a satisfação dos utilizadores e atingir o nível de segurança pretendido. Sobre as firewalls, têm que estar alinhadas e darem suporte a políticas de segurança que são claras e bem definidas, ajudar na escolha da filtragem de entrada e de saída que vai ser efetuada, suportar e ajudar o administrador na gestão de grandes quantidades de regras e de exceções, garantir que elas são executadas de forma eficiente. Algo que também hoje em dia é cada vez mais importante, como é que vamos verificar que entre as políticas e as implementações realmente existe formas de verificar que estão todas as permissões e os bloqueios estão a decorrer conforme previsto e que não estão a ocorrer aberturas não planeadas. E começar logo a pensar isto desde a arquitetura de rede. A forma como a rede física e lógica é definida já é um primeiro passo também para ajudar a definir toda a parte de firewall, e estas coisas têm de ser um balanço entre mais segurança e mais facilidade de gestão. Sobre esta parte, principalmente com a escala, quando nós temos um domínio ou muitos subdomínios de rede, o exemplo que vai ser dado na segunda parte também ajuda um pouquinho a perceber algumas opções para isso. Os sistemas de detecção e de prevenção claramente vêm trazer outras valências para a defesa de perímetro. Este tipo de sistemas monitoriza o tráfego em pontos selecionados da rede. Nós temos que primeiro havia uma preocupação de fazer a detecção, mas depois havia também a necessidade de estendermos esta detecção, que era de forma mais passiva, para algo mais ativo, e portanto a questão de hoje em dia já não se fala de sistemas de detecção e sistemas de prevenção, mas sistemas que fazem as duas funções de forma integrada. Eles examinam o pacote por pacote, preferencialmente em tempo real ou quase real, deve ter visibilidade para toda a arquitetura protocolar, desde a rede de transporte ao mesmo até para conteúdos da parte da aplicação. Podemos ter vários sensores, podemos ter vários servidores para agregarem várias informações e podemos ter vários interfaces para ajudar na gestão de toda esta arquitetura, conforme também a complexidade do ambiente. A análise dos padrões do tráfego pode ser feita nos sensores, pode ser feita no servidor ou pode também haver uma combinação das duas situações. Nós podemos ter IDS e IPS nos hosts, na rede ou de forma distribuída e híbrida. O Snort é talvez uma das implementações que já existe há mais tempo, é uma implementação open source, mas que até tem servido um bocadinho de base até para alguns fabricantes como exemplo deste tipo de plataforma. Para explicar muito rapidamente o seu funcionamento, a primeira parte é conseguir retirar da rede todos os pacotes através de um sniffer. Depois, nós termos a recolha do tráfego e também a identificação de alguma parte da estrutura, temos uma fase de processamento em que é determinado o tipo de pacote e o tipo de comportamento, por exemplo, categorizar isto como tráfego HTTP ou tráfego de outra aplicação, e depois, para cada pacote, quando este chega ao motor de detecção, em ligação contínua com o conjunto de regras que existe, ele comparar esse pacote para ver se alguma regra se encaixa no pacote que está a ser analisado, para definir que tipo de ação é que poderá desencadear. Portanto, o output desta operação é dado sob a forma de logs ou forma de alertas, que estão também definidos na regra e que depois também poderá ainda ser registado para análise futura e para melhoria do próprio sistema. As firewalls de nova geração procuraram ir além das firewalls que acabei de apresentar, principalmente as firewalls de Estado,
e fornecem uma prevenção integrada contra intrusões, fazem inspeção profunda de pacotes, fazem reconhecimento e controle de aplicações e dos utilizadores, filtram conteúdo web, fazem inspeção antivírus, permitem também fazer gestão da largura de banda e devem também permitir a possibilidade de futuras atualizações, tanto da informação técnica como também de permitir a inclusão de novas técnicas para lidar com novas ameaças. E muitas destas soluções já estão também muito baseadas em serviço cloud de atualização constante. Estas soluções já estão cada vez mais a ser implementadas como firewalls externas, são as típicas firewalls de perímetro, mas também como firewalls internas, por causa do domínio interno que poderia ser considerado mais seguro, mas que já representa algumas ameaças. Percebemos através desta arquitetura simples e genérica de uma firewall de nova geração, temos toda a fase de identificação muito para lá do que era o simples pacote, da categorização também dessa forma, por aplicação, por conteúdo e por utilizadores ou grupos de utilizadores, e depois ter ações de controle que vão desde gestão da prioridade, gestão das aplicações e o bloqueio das ameaças. Este esquema aqui achei interessante colocar, um bocadinho para identificar talvez quais são os principais fornecedores que estão neste domínio com as firewalls de nova geração. Estas 3 empresas têm nos últimos anos se destacado um pouquinho das restantes, mas é evidente que os outros atuam às vezes em área de nicho e depende muito também do contexto de implementação de cada instituição para perceber qual será a melhor solução. A própria Gartner também define um bocadinho este conceito de firewall de nova geração. Deve ter todas as funções da firewall de primeira geração, não deve ser disruptiva para o tráfego e deve tentar que a rede ou o tráfego não perca desempenho, deve ter fortes capacidades de criptografia para a análise de tráfego de VPNs e outros que ocorrem hoje em dia. É muito baseada em IPS baseados em assinatura, conhecimento de aplicativos e também, pronto, as outras características de atualização o mais atual possível e o mais rápida para suportar novas ameaças. Um último componente para a defesa de perímetro que cada vez é mais usado é os chamados CIEMs, que vem da junção de 2 conceitos, da gestão da segurança da informação e da gestão de segurança de eventos. Aqui foi uma tradução livre que eu fiz de segurança da informação e gestão de eventos, mas nós temos um primeiro conceito claramente procura recolher dados para análise não em tempo real, uma análise mais futura, e temos outro componente que tenta de uma forma mais ativa monitorizar o que se está a passar e mesmo desencadear notificações ou algumas ações sobre o tráfego, e é um bocadinho a mistura destes 2 conceitos para conseguir responder de forma mais rápida às ameaças. Portanto, os CIEMs evoluíram de forma a incorporar análise de comportamento de utilizadores de identidades, análises avançadas de segurança, recorrendo à inteligência artificial e a machine learning para mais rapidamente identificar comportamentos anómalos, indicadores de ameaças avançadas, e hoje em dia qualquer centro de operações de segurança não passa sem este tipo de plataformas como forma de garantir muito para lá da segurança de perímetro, a segurança dos sistemas que monitoriza. Para dar um pouquinho a entender como é que estes sistemas funcionam, eles começam pela recolha da informação, e esta recolha da informação não é mais do que a recolha e gestão de logs que podem vir de todos os dispositivos que existem nos nossos sistemas, desde as firewalls, IDS, até às aplicações. Depois temos a necessidade de haver alguma normalização na preparação dos dados para simplificar o seu tratamento e também o seu armazenamento. Depois a aplicação de filtros, porque imaginamos que isto aqui gera volumes de dados bastante grandes e, portanto, é preciso identificar o que é que são eventos ou dados relevantes e não relevantes,
eliminando o que não for necessário para a ação do CIEM. Depois tem todas as funções de agregação dos dados e de correlação para as análises aprofundadas, principalmente para a gestão de incidentes e para os alertas de segurança. E, por último, o componente da visualização para o administrador ou os administradores poderem ter uma forma rápida e clara de perceber o estado dos seus sistemas e terem relatórios diversos sobre a operação. Uma ferramenta que nós já tivemos alguma experiência, que é open source, que é o Azul. Nós temos aqui um exemplo da sua implementação sobre uma ferramenta Moodle, um sistema de ensino que é utilizado e que é comum nas universidades, e vemos aqui um pouquinho a ligação com boas práticas e com sistemas e normas que são de conhecimento comum. A base de dados MitraTech, onde o tráfego é analisado e mostra-nos aqui já alguns indicadores sobre ataques que decorreram nos últimos 7 dias. Temos análise de conformidade, que é cada vez mais importante. Não é este exemplo, mas tem, por exemplo, a análise para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para nos dar mais algumas informações. Um gráfico mais simples para podermos também, de uma forma rápida, percebermos como é que está o estado do nosso sistema em termos históricos e temporais. E algo também que nos ajuda, que é já análises. Aqui neste caso é uma análise ao sistema operativo, fazendo uma vistoria aos sistemas que estão ativos e sugerindo, e até dando mesmo as instruções de como é que se pode melhorar a segurança dos vários sistemas. A ferramenta tem muito mais coisas, é evidente que demoraria muito mais tempo para apresentar todos os elementos, mas percebemos um pouquinho o sentido para onde a necessidade deste tipo de ferramentas para nos ajudar a melhorar a segurança dos nossos sistemas. Percebemos bem o sentido destas ferramentas. Uma última, já estou a ultrapassar o tempo previsto, pelo menos da minha apresentação. Alguns tópicos finais que eu acho que são importantes ficar presentes. A defesa de perímetro, hoje em dia, e mesmo historicamente, nunca foi algo que deveria ser único na segurança de um sistema. Temos que considerar outras ligações que possam existir à rede interna. Antigamente as pessoas estavam mais preocupadas com as linhas telefónicas e outras que já não são tão usadas, mas sabemos que é muito fácil hoje em dia criarem-se ligações muito rápidas internas, ou até mesmo ligações que estão previstas, como as VPNs, podem não ter um controle efetivo. As ligações complexas a outros domínios ou a parceiros, também, se não houver algum tratamento de segurança do outro lado, podem importar para a nossa rede alguns desafios e que a defesa de perímetro pode não controlar. Cada vez mais premente as redes wireless e com os dispositivos móveis, desde os portáteis, aos smartphones, aos tablets, também aparecem e desaparecem muito rapidamente da nossa rede. Tipicamente, se não existem regras muito rígidas para permitir a sua ligação às nossas redes e que podem trazer problemas e estão imediatamente dentro da rede e, portanto, o perímetro não faz muitas ações sobre as ameaças que eles possam trazer. As ameaças internas também é sempre um problema, desde as pessoas a dispositivos comprometidos, que acabam por estar fora do que a maioria da defesa de perímetro pode atuar. Os dispositivos internos, aqui é uma redundância. Algumas notas para o futuro. Esta apresentação tentou só deixar mesmo algumas indicações rápidas. O conceito de orquestração, automatização e respostas de segurança, que é este salário, para complementar os CIEMs, é algo cada vez mais presente nos choques, nos centros de operações de segurança. A abordagem Zero Trust, também como forma de verificar sempre e qualquer ação para garantir que estas são dentro de parâmetros de segurança aceitáveis para a organização, e a inclusão de cada vez novas ferramentas mais avançadas. Aí o domínio da inteligência artificial e dos vários subdomínios têm sido cada vez mais aplicados em todos os domínios da cibersegurança. Já ultrapassei um pouquinho o que eu gostaria, mas agradeço o vosso tempo
E eu vou passar então ao meu colega para que possa fazer então a apresentação do caso prático e penso que depois será melhor no final termos as questões para que queiram colocar. Obrigada, Eduardo. Filipe, passo a Olá, palavra. olá, muito boa tarde a todos. Eduardo, obrigado pela tua apresentação. Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite. É sempre um prazer poder partilhar algum conhecimento. E trago-vos aqui, então, um projeto prático da região autónoma da Madeira, um projeto que está relacionado com as escolas e os manuais digitais, e que, no fundo, acaba por ter alguma semelhança com o ambiente universitário. Eu vou então dar início aqui à minha apresentação. Vou só partilhar aqui o ecrã. Um segundo. Creio que já estão a ver. Correto? Bom, então vou falar então um bocadinho das escolas da região autónoma da Madeira. Portanto, qual foi o intuito deste projeto, antes de entrarmos em questões mais técnicas de firewalls e de perímetro? Portanto, perceber um bocadinho qual foi a ideia do Governo Regional. Portanto, havia a ideia de acabar com as mochilhas, porque as mochilhas, portanto, têm os livros, têm peso para as crianças, não é? E depois também os livros são muito estáticos. E então houve aqui a ideia de transformar o ensino do segundo, terceiro e agora o ensino secundário de uma forma mais interativa, forma essa que recorreria a tablets no ensino básico, ou seja, segundo e terceiro ciclo, e no secundário com Chromebooks, que são computadores que correm o sistema operativo da Google. Substituindo com isso os materiais tradicionais em papel, os livros, e com isso permitindo a abertura a novas ferramentas interativas que levariam o ensino para outra dimensão. O projeto, portanto, como indiquei, portanto, pretende preparar as crianças e os jovens para o futuro, para as competências digitais, desde logo cedo introduzir, desde os 10 anos, introduzir os dispositivos tablets, iria trazer com isso uma aprendizagem personalizada e um ambiente inovador no âmbito da educação. Claro que isto tem riscos, tem problemas, mas também permite um bocadinho mais além da sala de aula tradicional. Isto começou, portanto, em 2018, portanto é um projeto que remonta a 2018, começou apenas com o 5º ano e logo a seguir rebentou o Covid, a pandemia. E foi um bom projeto, porque permitia aos alunos, neste caso que eram do 5º ano, ter as aulas de forma remota. Portanto, eles já estavam habituados a trabalhar com o tablet na escola e puderam continuar a ter as aulas em casa com o seu suporte digital, algo que os outros alunos dos anos 7, 8 e 9 ainda não teriam, e também os mais novos não teriam, e foi um bom piloto e veio-se a verificar muito útil, portanto, uma vez mais corroborando a ideia que o futuro seria este. Claro que isto traz muitos desafios, portanto, colocar tablets nas mãos dos jovens não é uma tarefa fácil, especialmente se pensarmos que os dispositivos são levados para casa. Nós podemos pensar que o tablet ficaria na escola e no dia seguinte o jovem daria continuidade ao seu trabalho, mas isso traria um problema grave. Como é que estudariam em casa? Se eles não têm livros, não é físicos, como é que iriam conseguir fazer os trabalhos de casa, como é que conseguiriam estudar? Então, rapidamente, se percebeu que o dispositivo teria que sair da escola e ir para casa. Uma vez mais um problema de segurança, porque se eu dentro da escola, de alguma forma, com uma firewall tradicional, poderia limitar algum tipo de utilização menos desejada, já em casa, ligada às redes Wi-Fi que têm em casa e nos cafés e tudo mais, seria mais complexo. Então, todo este projeto teve que ser pensado de forma a trazer segurança dentro e fora de casa, de maneira que os jovens pudessem estar protegidos e também, neste caso, a Secretaria de Educação pudesse também tirar algumas métricas da sua utilização. E então, o que é que se pensou? Bom, o projeto foi feito em parceria, portanto, isto começou com um estudo, mas um dos players mais importantes aqui no tema foi a Porta Editora. Portanto, a Porta Editora é o fornecedor principal dos manuais digitais
E foi preciso garantir, em primeira instância, que todos estes manuais existiam em forma digital. Okay? E quando eu falo em formato digital, não é transformar o livro num PDF, porque isso aí não é considerado uma inovação, isso aí é, no fundo, um e-book, não é? Aqui não, a Porta Editora tem um ambiente de escola virtual, onde os manuais digitais são mais do que um PDF. Portanto, um livro tem vídeos, tem quizzes, tem uma série de informações adicionais que um manual tradicional não tem, ok? Então, nós, neste caso, Secretaria de Educação falou com a Porta Editora, surgiu a ideia então de trazermos os manuais digitais para dentro da sala de aula, haveriam conteúdos sim, mas agora faltaria toda a parte da infraestrutura. E então é aí que eu entro no projeto, servi de consultor para o desenho da solução tecnológica aqui implementada, não só solução tecnológica de segurança, mas também solução tecnológica de distribuição de conteúdos, uma vez que estamos a falar de muito tráfego que é gerado e foi necessário acautelar que as baixas latências e a rápida disponibilidade de todos os conteúdos, especialmente quando haveriam atualizações dos manuais e que era necessário ter uma grande quantidade de acessos. Portanto, em termos de números, atualmente o processo dos manuais digitais na região autónoma da Madeira contempla 25 escolas do ensino básico e secundário. Neste caso estamos a falar de todas as escolas que têm o segundo, o terceiro ciclo e agora, este ano, o 10º ano. Portanto, o 11º e o 12º ainda não estão nos manuais digitais, ou seja, os alunos que terminarem agora o 10º ano, no próximo ano terão acesso, portanto o 11º terá acesso. Ou seja, isto tem sido faseado, todos os anos entra um novo ano letivo e espera-se daqui a 2 anos todo o ensino secundário e básico do segundo e terceiro ciclo na região autónoma da Madeira estejam em full digital. Isso faz com que atualmente tenhamos 15 mil alunos, mas num curto espaço de tempo de 2 anos vamos ter 21 mil alunos. Okay? Portanto, e neste momento temos 2.300 professores e num futuro próximo estaremos a falar de 3.000 professores. Atualmente temos 700 turmas e vamos estar a falar rapidamente de atingir praticamente as 1.000 turmas. Em termos de dispositivos, estamos a falar de um universo de cerca de 16 mil dispositivos, porque existem aqui alguns dispositivos de reserva e outros que estão, portanto, estão disponíveis para os docentes utilizarem. E neste momento nós temos 12.650 tablets, neste caso são Samsung, atribuídos ao segundo e terceiro ciclo, e ao 10º ano temos então os Chromebooks, também Samsung. Portanto, isto foi necessário, portanto, além dos dispositivos, formar os professores, formar os alunos, formar as escolas, formar os pais dos alunos, porque qualquer mudança, como em qualquer coisa na nossa vida, causa sempre algum transtorno e oferece alguma resistência. E então foi necessário investir em primeira mão na formação de toda a cadeia, só assim a aceitação foi muito positiva. Foi também necessário o tal desenvolvimento dos conteúdos por parte da Porta Editora e depois a tal componente de infraestrutura que foi desenvolvida à medida para todas estas escolas e para a Secretaria de Educação. Portanto, tal como frisei, nós temos no segundo e terceiro ciclo portanto, os Samsung Galaxy, os tablets da Samsung. No secundário, os Chromebooks, e aqui foi necessário introduzir logo à partida algumas tecnologias no próprio dispositivo para geri-los e também para barrar a sua utilização. Numa primeira instância, nós introduzimos como MDM, ferramenta da MDM que permite, no fundo, bloquear e gerir os dispositivos, permitir fazer um reset à distância, permitir, por exemplo, bloquear a instalação, uma série de controle dos dispositivos. Foi o Knox da Samsung que está presente nos tablets do segundo e terceiro ciclo. Já nos Chromebooks foi utilizado o Google Workspace. Claro que isto não é suficiente, isto gerou alguma discussão. No início pensou-se, mas o Knox também tem aqui uma componente de firewall, mas é uma coisa muito básica, muito incipiente, baseada quase na primeira geração de firewalls, que são as ACLs, que por sua vez bebiam
uma whitelist ou uma blacklist, consoante a estratégia de segurança que fosse adotada, e era muito limitado. E então foi necessário recorrer a uma firewall baseada na cloud, neste caso foi o Prisma Access, que foi instalado nos dispositivos de terceiro ciclo e secundário. Podem já estar a perguntar, mas porquê que os de segundo ciclo não têm também esta ferramenta? Ora, os de segundo ciclo basicamente têm tudo bloqueado. Só acedem mesmo ao site da Porta Editora e pouco mais do que isso. Já o terceiro ciclo e o secundário têm necessidade de fazer algumas consultas na web. E como têm necessidade de fazer algumas consultas na web, a firewall disponibilizada e a filtragem de conteúdos disponibilizados pelo Nox, que é um MDM e não é uma firewall nativa, portanto não era suficiente, foi necessário recorrer a esta estratégia de termos o Prisma Access. Portanto, isto em termos do dispositivo. Claro que na própria escola, e temos aqui a distribuição já agora das 25 escolas pela região, só para vocês terem a noção da dispersão das escolas. Estamos a falar neste momento de 25 escolas, estamos a falar de 15 mil alunos, estamos a falar de toda a Ilha da Madeira, que tem uma população de 250 mil habitantes. Portanto, e basicamente foram definidas as aplicações autorizadas a serem instaladas, e o MDM só permite a instalação daquelas mesmas aplicações. Por outro lado, a firewall tem uma whitelist que permite acesso direto ao site da Porta Editora, da Secretaria de Educação e tudo mais, e quando entramos em pesquisas web e outros afins, entra o Prisma Access, em que onde é feito todo o controle de todo o tráfego. Como é que isto é feito? Tem um agente instalado no dispositivo, esse agente cria um túnel VPN, um túnel IPsec para um data center, onde tem o Prisma Access, neste caso é da Palo Alto, e a partir daí tem uma consola onde é definidas todas as regras e políticas de segurança atribuídas àquele grupo de utilizadores, que isto é autenticado, ou o user. É possível criar exceções, por exemplo, o docente tem um perfil distinto do aluno, assim como o aluno do secundário pode ter um perfil distinto do aluno do terceiro ciclo. Portanto, tudo isto é possível nesta firewall baseada na cloud. Mas até isto, estamos a falar ainda só do dispositivo. Claro que na própria escola tivemos que pensar numa arquitetura para a rede. E queria contar logo uma história, porque começou com o quinto ano, mas antes do quinto ano fizeram um pequeno piloto. E nesse pequeno piloto, claro, eram professores, mas não eram professores especialistas em redes e em segurança, e o intuito deles era perceber se efetivamente os manuais funcionariam e teriam, portanto, se os alunos utilizariam de uma forma correta. Tiveram logo um problema à partida. O AP que lá estava crashou. Crashou porque não permitia o número de dispositivos e sessões ativas necessário. Então, eu fui chamado para desenhar uma arquitetura de rede e escolher também a tecnologia que deveria ser implementada, de forma a dar suporte a estes milhares de dispositivos e também garantir a segurança. O que é que se fez? Colocou-se em todas as escolas infraestruturou-se, foi necessário começar desde a cabelagem, categoria 6, na cabelagem na horizontal, na vertical em fibra óptica. Foi necessário colocar switches de acesso, switch core. Foi necessário colocar uma firewall por escola, neste caso uma firewall da Palo Alto nova geração. Foi necessário também reforçar os acessos à internet, porque estamos a falar de muito tráfego, estamos a falar de gigas e gigas por dia que são processados nestes acessos. Portanto, estamos a falar, há escolas que têm mais de 100 turmas, por exemplo, no caso da Jaime Muniz e da Francisco Franco, são as maiores escolas secundárias da região. Cada uma delas tem mais de 3 mil alunos, portanto, para termos aqui um bocadinho a noção da dimensão destas duas escolas, portanto, e foi necessário ter um cuidado muito grande na arquitetura da rede. Portanto, foi preciso fazer alguns cálculos de tráfego, neste caso até utilizei o livro do Edmundo Monteiro, de Engenharia de Redes, da Universidade de Coimbra, aquelas tabelas colocando lá efetivamente os débitos que consumiam em média cada uma destas aplicações. Foi fácil chegar à conclusão dos débitos necessários em cada uma das escolas. Posso-vos dizer que as escolas de grande dimensão têm acesso a 2 gigabits garantidos, as escolas de média dimensão têm 1 gigabit garantido e as escolas mais pequenas têm 500 megabits de acesso. Só para termos aqui uma noção do tráfego que isto pode gerar. Temos turmas e turmas conectadas à internet, às vezes a fazer downloads, às vezes a verem vídeos interativos, que assim o docente, portanto, define para a aula que vai cursar. Portanto, criamos então a infraestrutura
de rede interna. Foi também colocado uma rede de APs de alta densidade, portanto, neste caso, até o fornecedor escolhido para a questão do wireless foi a Aruba. Se formos à Gartner, é dos melhores players também de redes wireless. A Aruba é uma marca da HP, portanto, foi comprada para a HP há uns anos atrás, portanto, onde ver, se procurarem na Gartner, pelo quadrante mágico do wireless e da LAN, vão encontrar certamente a HPE Aruba. Portanto, e esse foi o fabricante definido para questões de wireless, para questões da segurança, e como o Eduardo já mostrou bem há pouco, a Palo Alto assume-se como um dos maiores players e dos melhores players no momento de segurança. Portanto, instalamos uma firewall por escola, mas isto não era suficiente. A equipa, para terem a noção, a equipa que geria o projeto eram 3 pessoas. 3 pessoas para dezenas de milhares de equipamentos. Como é que é possível 3 pessoas conseguirem gerir tantos equipamentos? Ora, se estas 25 escolas, cada uma tinha uma Palo Alto, e nas 2 escolas grandes, neste caso Jaime Muniz e Francisco Franco, nós colocamos 2 firewalls redundantes, uma questão de resiliência e de redundância e disponibilidade do serviço, portanto, porque na segurança a disponibilidade também é um dos vetores de análise, e então, atendendo que eram muitos alunos, e se houvesse um crash ou um problema no sistema ou uma avaria, era crítico, foram colocadas firewalls redundantes. Neste caso, até estão as 2 em ativo-ativo, podíamos ter adotado um modelo de ativo-passivo, mas neste caso estão as 2 em modo ativo. Se uma delas adormecer, avariar, nem se nota, portanto, nem há degradação de performance, porque elas estão sobredimensionadas e todo o sistema continua a funcionar. Evidentemente que vai gerar uma alarmística para a equipa de gestão poder atuar e corrigir a máquina que está em falha. Mas para gerir todas estas máquinas e estas políticas de segurança, foi instalado o Panorama. O Panorama é uma ferramenta da Palo Alto específica para controlar remotamente todas as máquinas. Ou seja, o que é que acontece? Nós tínhamos as 25 máquinas, neste caso 27, porque eram mais 2 redundantes. Tínhamos também o Prisma Access atribuído aos tablets, já falamos sobre isso há pouco, portanto, todos os tablets, os 12.650 tablets, portanto, e os Chromebooks têm portanto, o Prisma, e então era necessário integrar todas estas políticas de segurança, porque não era fácil eu gerir firewall a firewall e gerir as contas do Prisma Access tudo separado. E então o que é que foi feito? Através do Panorama, da ferramenta Panorama, que neste caso até está instalado localmente no servidor, mas poderia estar em cloud, existe em ambos os modelos, pode ser baseados na cloud ou baseado em um servidor local onde instala a ferramenta, é como se fosse o orquestrador de todas as máquinas. E eu o que crio é aqui todas as regras de comportamentais, de políticas de segurança de cada grupo, e automaticamente esta máquina sincroniza com todas as outras máquinas. Também esta máquina, este Panorama, consegue recolher a alarmística destas mesmas máquinas, facilitando de uma forma muito simples a gestão do parque instalado. Caso contrário, 3 pessoas para gerirem toda esta infraestrutura seria um caos. Portanto, temos então firewalls no local, temos o Prisma Access que faz o tal túnel de acesso e que tem a filtragem dos tablets dentro e fora de casa. Portanto, nós conseguimos ver aqui na escola tipo que mesmo estando ao abrigo da infraestrutura da Palo Alto, é na mesma criado o túnel até o Prisma Access, ok? Um túnel IPsec que é criado, ou seja, todo o tráfego vai criptografado, e ao chegar aqui ao Prisma Access é consultado o perfil do utilizador e é verificado se tem ou não autorização para fazer aquela consulta que está a tentar fazer. Já no modelo em casa, que é o modelo aqui à direita no canto superior, quando os alunos estão em casa, o que acontece é efetivamente não existe a firewall, esta primeira barreira, mas o dispositivo na mesma tem o agente instalado e que vai obrigar a ir ao Prisma Access, ou seja, servir o Prisma Access para validar o seu acesso. Aqui na nuvem também temos o MDM, que faz, no fundo, o controle dos dispositivos e que permite instalar ou não instalar aplicações, permite fazer reset ao terminal quando assim for necessário. Normalmente, ficam já a saber que no final de cada ano letivo, os dispositivos são todos feitos um reset remotamente, e também o MDM tem um elemento bastante importante.
que é no caso de roubo. Nós temos estatísticas e é incrível que nestes 4 anos de manuais digitais, apenas 3 dispositivos foram roubados. E, efetivamente, nós sabemos onde é que a quem roubou e onde é que eles estão, porque estes equipamentos têm geolocalização. Portanto, e podíamos pensar que neste universo foi um dos temas, até se pensou se faríamos seguros, como é que se ia gerir esta questão dos tablets serem roubados, serem revendidos. A verdade é que é uma não questão. As pessoas estão informadas, têm noção que todo o dispositivo está bloqueado, é para o efeito dos manuais digitais e não é para diversão, nem é para a utilização dos pais em casa, porque efetivamente o dispositivo só faz aquilo que deve fazer, que é ser um manual digital interativo. Do lado da Secretaria de Educação, que se encontra na Escola do Galeão, portanto há uma das escolas que é onde tem o núcleo de informática, dirigido pelo professor Luís Gaspar, que também é docente convidado aqui na Universidade da Madeira, e portanto a equipa dele gera toda a infraestrutura e todos estes dispositivos a partir de um conjunto de máquinas acedem aos portais da cloud e aos servidores locais do Panorama e conseguem gerir toda esta infraestrutura. Portanto, o cenário fora da escola, temos apenas o Prisma e o MDM, Knox, neste caso. O cenário em escola, temos aqui uma dupla segurança. Temos a firewall local e temos o Prisma. Esta firewall local também é importante para a escola, porque existem na escola dispositivos fixos, computadores fixos, que estão sempre lá e que também precisam de segurança. Esses computadores fixos não têm Prisma, mas estão ao abrigo da Palo Alto, da firewall Palo Alto, que se encontra no local. Portanto, significa que todos os dispositivos que se encontram naquela escola possuem as mesmas regras de acesso e não há possibilidade de se fazer diferente, a não ser que seja um utilizador que tem perfil para tal e autentica-se na rede com esse mesmo perfil, e ao se autenticar com o perfil, por exemplo, de administrador ou de docente, evidentemente poderá fazer pesquisas diferenciadoras. Evidentemente que isto poderá evoluir, já vou falar um bocadinho mais de para onde é que isto poderá evoluir, só queria-vos mostrar aqui mais uma componente, que é como é que funciona o Panorama. Portanto, o Panorama é uma ferramenta de gestão centralizada da Palo Alto. Neste caso, é acedido por HTTPS ao servidor. Este servidor pode estar na cloud da Palo Alto como um serviço, ou pode ser instalado numa máquina local, uma máquina virtualizada, onde se instala. Depois, o que é que nós lá dentro do Panorama fazemos? Adicionamos as máquinas, portanto temos que adicionar o IP e a autenticação de cada uma das máquinas, e depois a sincronização, ele faz o resto. Portanto, isto é uma ferramenta extremamente intuitiva, e tive para trazer aqui uma demo, mas depois, como o tempo era limitado, acabei por desistir dessa ideia. Mas só para vocês terem ideia, terem noção, isto é muito user-friendly. Eu tenho algumas noções, sou instrutor da Academia Cisco, e conheço bastante bem as ASAs e as Firepowers, e posso-vos dizer que o ambiente Palo Alto é muito, além de neste momento ser considerado pela Gartner muito mais evoluído, também em termos de configuração é muito mais simples, não só de fazer o setup inicial, como também de mantê-lo e de geri-lo. Portanto, é tudo muito user-friendly, todos os interfaces são muito intuitivos, nós conseguimos perceber onde é que estamos, o que é que estamos a fazer, e tudo isto em 2, 3 cliques nós chegamos à tarefa que nós queremos fazer. No futuro, existe muito ainda para crescer, ou seja, o projeto de manuais digitais, tal como vos tinha dito, vai atingir dentro de 2 anos 21 mil dispositivos, mas não só. No ensino primário, é também expectativa aqui do Governo Regional de dotar as escolas com Microsoft Surfaces. Evidentemente, no primeiro ciclo é obrigatório continuar com o livro tradicional, até porque os alunos ainda não têm a caligrafia desenvolvida. Portanto, nunca poderemos tirar no primeiro ciclo os livros, nem a caneta, a esferográfica e o papel. Mas é importante que os alunos, desde logo, tenham acesso às tecnologias. E então, o que é que está a ser pensado? Ou o que é que já está em plano? Fornecer às escolas primárias algumas salas com Microsoft Surfaces. Na realidade, não são salas, são os carrinhos. Cada carrinho tem 32 Surfaces, um carrinho com rodas e bateria, não é? E o carrinho vai à sala de aula para os alunos terem
no fundo, o dispositivo para o docente poder dar a sua aula de TICs aos mais novos. Evidentemente que estes dispositivos também têm que ser geridos. Estas escolas primárias, entrando aqui no projeto, estamos a falar de adicionar mais 50 escolas, porque as escolas primárias são muito pequeninas, então vamos ter que adicionar mais 50 Palo Altos, em princípio. Vamos estar a falar de comprar qualquer coisa como entre 1.500 a 2.000 Surfaces. Portanto, e rapidamente crescemos do universo de 15.000 que vai para 21.000, podemos estar a falar de qualquer coisa como 23 a 24.000 dispositivos, sempre com uma equipa de informática bastante limitada e bastante pequena. O que é que será necessário fazer no futuro para tornar isto cada vez mais seguro? No caso dos dispositivos Microsoft, colocar um XDR, ou seja, no fundo colocar um dispositivo de Endpoint Security evoluído e integrado com as firewalls, introduzir um CIEM para recolher toda a informação, não só do XDR, como das firewalls, como do Prisma Access, portanto, beber de todo o ecossistema, os logs, os alertas que existem, e criar, através de um SOAR, que são mecanismos de automação de sistemas de segurança e com inteligência artificial, no fundo criar aqui quase que uma intervenção imediata em caso de ataque ou em caso de dúvida. Portanto, nós temos uma rede que auto-se regula, mantendo com isso uma equipa pequena de TIs a conseguir gerir toda esta infraestrutura. Uma recomendação minha também, que já lhes foi dito, é que, e eu ainda não falei muito sobre isto, mas acho que é importante vocês perceberem, é que na rede wireless ou na rede escolar, neste momento, se eu quiser levar o meu telemóvel, eu não o consigo ligar na rede. Porquê? É feito uma autenticação baseada em MAC address, ou seja, na rede dos manuais digitais, seja ela por LAN, seja ela por wireless, só os dispositivos autenticados, ou seja, só aqueles que o MAC address está numa whitelist, é que se podem conectar. Ora, nós sabemos que esta coisa do whitelist hoje em dia não é das coisas mais seguras, porque nós podemos clonar MAC. Se eu descobrir um MAC address de um dispositivo de um aluno, eu posso fazer passar por ele, e então está previsto num futuro próximo introduzir o NAC, o Network Admission Control, neste caso o ClearPass da Aruba, que faz o match. O ClearPass é multi-vendor, ou seja, funciona com qualquer fabricante, ou seja, qualquer fabricante, portanto, ele respeita os RFCs, portanto, nós podemos integrar com o equipamento da Cisco, da Palo Alto, da Fortinet, aquilo que nós quisermos, mas efetivamente o ClearPass, do meu ponto de vista, é das ferramentas mais completas em termos de Network Admission Control. E novamente, se formos à Gartner, lá estará no quadrante mágico, naquele quadrante superior direito, esta mesma valência. E isto vai fazer com que a autenticação dos dispositivos seja feita com base no utilizador e não no MAC address, trazendo com isso uma segurança adicional e evitando que se façam clonagens de MACs e também permitindo tornar a rede mais dinâmica, porque eu posso até querer ter guests e permitir os guests que se liguem à rede, e ele ao detectar que é um dispositivo guest é que, por exemplo, colocado numa VLAN dummy ou uma VLAN guest, automaticamente, e eu só tenho, por exemplo, acesso para consulta de informação da escola ou acesso à internet, aquilo que a instituição entender. Finalmente, e para terminar, depois de termos toda esta tecnologia implementada, evidentemente que há a ambição de criar um SOC que é um centro e operações de segurança, ou de cibersegurança, que vai olhar a toda esta infraestrutura 24/7 para tomar decisões essas que o SOAR poderá nem sempre conseguir tomar, não é? Nós sabemos que a automação está aí, é um dos novos adventos, vai crescer, com a inteligência artificial vai fazer coisas muito interessantes, mas o elemento humano muitas vezes ainda continua a ser necessário para tomar as decisões mais críticas nos momentos de aperto, e sabemos que só existem dois tipos de empresas, aquelas que já foram atacadas e aquelas que vão ser atacadas. Portanto, não existe aquele tipo de empresa ou de instituição que diz que eu não vou ser atacado. Ora, essas instituições serão as próximas a serem atacadas forçosamente, porque todos nós sabemos que os sistemas informáticos são feitos por humanos, são milhares e milhões de linhas de códigos, têm falhas, têm vulnerabilidades, e o que não faltam são pessoas com tempo livre e com acesso a distribuições de Linux como o Kali e afins, que estão
desejosos de explorar estas vulnerabilidades, encontrar buracos e com isso demonstrar que são capazes de entrar nos sistemas, portanto, e então um sistema como um SOC terá certamente a capacidade de verificar online e tomar ações de uma forma mais direta e mais rápida. Com isto eu agradeço e estou disponível para qualquer questão. Poderia falar muito mais, mas sei que o tempo já passou, já deveríamos ter terminado o webinar há 15 minutos e peço desculpa por ter demorado um pouco mais. Muito obrigado. Sim, obrigada a nós, Eduardo, Filipe, por esta vossa intervenção. Foi bastante interessante. Eu acho que se ficasse muito mais 15 minutos não é assim de todo muito tempo para o tema tão interessante e pertinente. Sem dúvida que a abordagem tradicional baseada em firewalls e filtros de pacotes tem que ser complementada por soluções mais avançadas e abrangentes, como a detecção e a prevenção de intrusões e outras soluções de segurança, sem dúvida. E sem dúvida que é fundamental a ampliação do perímetro para abranger todos os pontos de ligação e os pontos de extremidade para garantir a segurança dos sistemas e dados num ambiente cada vez mais complexo e interligado. E as firewalls de nova geração oferecem estes recursos avançados de segurança para lidar com as ameaças atuais e permitem a integração com todos os restantes sistemas de segurança que falaram. Agradeço e elogio a partilha deste caso prático e esta apresentação da solução tecnológica e daí de toda a infraestrutura que sustenta este projeto. Certamente que a informação partilhada despertou o interesse e a curiosidade de todos os nossos participantes, portanto eu passaria agora às perguntas e às respostas. Vítor, sei que temos aí algumas questões, queres tomar a palavra? Obrigada. Obrigado. Desde já quero agradecer também o meu nome pessoal e se calhar de todos os participantes as excelentes apresentações que aqui ouvimos hoje, né? Uma excelente aula sobre sistemas de segurança com a caracterização e a tipificação das firewalls que existem e que estão disponíveis, e uma outra com um projeto muito interessante, muito abrangente e que encaixa completamente naquilo que são as instituições de ensino superior e, portanto, existem coisas muito parecidas também nas nossas instituições, com certeza. É muito inspirador este projeto. Muito obrigado por isso. Passando rapidamente às questões, para não pelo adiantado da hora. Temos aqui, de facto, 4 ou 5 questões e, portanto, são muito da área técnica, portanto, relativamente à segunda apresentação, e tem a ver aqui com as soluções que foram apresentadas, estes softwares. Uma primeira, aliás, tenho 2 do João Marcos, que pergunta se o Prisma não se revelou aqui um limitador em termos de tráfego. Dá uma sensação que é essa a pergunta. O Panorama faz sentido para quem tem apenas uma firewall e o Prisma? Portanto, deixava desde já, se calhar, estas 2 questões que têm a ver aqui com o software aplicado. Posso responder. Portanto, sim, neste caso o Panorama faz sentido em ambiente distribuído, quando nós temos mais do que uma máquina. Se temos apenas uma máquina, o Panorama não vai introduzir muito valor. Efetivamente, faz sentido quando começamos a ter vários polos e temos vários pontos de entrada, e onde se torna mais complexo a sua gestão. Não só porque temos que nos deslocar ou temos que fazer acessos remotos para gerir essas máquinas, como também é uma coisa que acontece muito, é que torna-se difícil nós mantermos as versões de configurações iguais em toda a infraestrutura. E é muito fácil nos esquecermos de uma outra máquina, e então quando temos um ambiente distribuído com mais do que uma máquina, neste caso 2, 3, 4, por aí adiante, faz todo o sentido ter Panorama. Ter apenas uma máquina, estamos a falar apenas de um focal point. Se temos apenas um focal point, o Panorama não vai acrescentar muito valor à solução. Já quanto à primeira questão, se o Prisma poderia ser limitador, eu não vejo como, porque no fundo o que ele está a fazer é uma VPN, não tem em termos de limitação de débito, portanto aquilo está feito para grandes débitos, claro que não é para, estamos a falar de dispositivos móveis
Não estamos a falar para game. Também, atenção, também é possível. Evidentemente que o Prisma introduz alguma latência, portanto faz com que o tráfego tenha que dar uma volta um pouco maior para chegar ao seu destino final, porque tem que ir ao data center, neste caso a um dos nós do data center da Palo Alto para sair, portanto vai introduzir alguma latência, mas em termos de performance, aquilo que nós temos notado é que para uma utilização escolar não há qualquer diferença no dia a dia em termos de performance. Portanto, continuamos a conseguir abrir perfeitamente os vídeos, termos streaming de qualidade, conseguir fazer voz sobre IP com qualidade. O único cenário onde temos alguma degradação de performance, mas também não é crítica, é no cenário do gaming. Mas creio que para uma empresa ou uma instituição de ensino superior, o gaming não é certamente o ponto mais importante a ter em conta. Muito pelo contrário, nós muitas vezes nas universidades queremos bloquear este tipo de tráfego para evitar que os alunos durante as aulas estejam a jogar em vez de estar a ouvir o docente e a fazer os exercícios da aula. Filipe, muito obrigado. Aqui uma outra questão, e passo rapidamente, também do João Marcos. Qual é o CIEM que recomenda? Ferramenta. Isso aí, existem muitas ferramentas no mercado. A própria, se formos à Gartner, portanto, vocês vão encontrar vários. Eu gosto muito da Palo Alto, portanto, a Palo Alto também tem um CIEM, ok? E tal como acontece com o Prisma, como acontece com as firewalls, ele está no quadrante superior. Portanto, eu diria que se olharem para a ferramenta da Palo Alto, certamente ficarão muito bem servidos. Existem outros no mercado, a própria Fortinet também tem uma ferramenta de CIEM, e outros, mas eu pessoalmente, aquele que tenho mais, que uso mais, é uma ferramenta desenvolvida pela Palo Alto. Eu já agora também, pelo background que tenho, eu além de dar aulas na Universidade de Trabalho na Altice, na MEL, e nós também no SOC que nós temos, o SOAR efetivamente, temos muitas ferramentas da Palo Alto, porque efetivamente testamos muita coisa e nesta questão da segurança, a Palo Alto, ao lado da Fortinet, mas mais a Palo Alto, tem-se mostrado efetivamente tem mostrado ferramentas que nos dão garantias de qualidade e estão à frente no seu tempo. Ao contrário de fabricantes como a Cisco, que nós temos vindo a verificar que eles têm perdido alguma cota de mercado, e também em termos de tecnologia. Eu quando falo da Cisco, apesar de conhecer bastante bem, não só são pouco user-friendly, como também estão a perder na sua cadeia de valor, estão a perder algumas funcionalidades, e neste caso, Fortinet ou Palo Alto, mas mais Palo Alto, tem demonstrado produtos de muita qualidade e produtos que estão sempre a evoluir, que é uma coisa muito importante. É a capacidade de evolução dos produtos, porque efetivamente nesta questão da segurança, que hoje é verdade, amanhã é mentira, e sabemos perfeitamente que quanto maior for a rede que estas empresas têm, desenvolvimento, e onde vão recolher a informação, melhores bases de dados têm, e com isso melhor produto final e melhor defesa poderão apresentar ao seu utilizador, ao seu cliente, não é? Eu não sei se utilizam nas escolas rede EduHome, se for o caso, existe aqui algum problema nesse aspecto? Não, neste caso as escolas por acaso não têm a rede universitária. Portanto, só para vocês terem a noção, as escolas até começar com esse projeto, as escolas pontualmente tinham um access point, tinham acesso à internet doméstico, ok? Um acesso à internet doméstico, e pontualmente teriam uma sala ou biblioteca ou uma sala que teria acesso à internet, não mais do que isso, tipicamente com access points tipo links, D-links, coisas domésticas também, e sem qualquer filtragem de conteúdos. Portanto, o que é que se criou? Quando se criou esta rede de manuais digitais, infraestruturou-se as escolas todas, com switching, cabelagem, access points, e criou-se várias redes. Criou-se a rede dos manuais digitais, criou-se também uma rede guest, porque como nós não temos ainda o NAC, ou seja, não conseguimos pela autenticação ou seja, mudar a VLAN em que eu me ligo, o que é feito existe uma rede guest para os convidados, existe a rede de manuais digitais e ainda existe uma terceira rede, que é a rede administrativa,
para, no fundo, os docentes e os funcionários poderem trabalhar. Agora, um tablet que se desloca à universidade poderá funcionar sem qualquer problema em cima da rede EduarOne. Eu próprio já testei e não bloqueou o acesso. Portanto, aquilo no fundo o que vai acontecer é que o agente Prisma que está no tablet vai estabelecer uma VPN para o servidor da Palo Alto, mas neste caso a rede EduarOne, o que tem, não há qualquer limitação, e um aluno do secundário poderá, ou do ensino básico, poderá ir a qualquer universidade do país e continua a ter acesso aos conteúdos dos manuais digitais. Muito bem, muito obrigado pelos ensinamentos que aqui levamos todos, muito interessantes, desde o projeto à própria aula sobre os sistemas de segurança. Obrigado. Dava agora a palavra à Carla para deixar aqui alguns recados para os próximos eventos e para as próximas iniciativas, também certamente muito interessantes, e lá nos encontraremos. Muito obrigado a todos. Sim. Obrigada a todos. Por fim, resta-me só agradecer aos nossos oradores, ao Eduardo e ao Filipe, agradecer mais uma vez ao António Pires. Sem ele não teríamos conseguido promover este webinar, certamente. Agradecer ao Vítor na preparação dos conteúdos, para além desta presença habitual que já nos marca aqui nos nossos webinars, também todo o seu contributo na preparação dos conteúdos dos cursos que estão disponíveis na NAU. Apelo a todos, a quem não fez ainda os cursos, que visitem o site e que vão fazendo os cursos que estão lá disponíveis no programa de cibersegurança. Também queria agradecer às instituições que formam a MetaRed Portugal e em particular às várias pessoas que participam ativamente no grupo de trabalho de cibersegurança e proteção de dados. Um agradecimento também à FCCN, à equipa da NAU pela disponibilidade do programa de sensibilização em cibersegurança, ao CNCS, ao RCTS CERT e à Peopleware por todo o apoio na divulgação da campanha Protege o Teu Campo e destes webinars. Um agradecimento também à MetaRed Global por nos disponibilizar todos os recursos necessários para desenvolvermos as nossas atividades. E, por fim, resta-nos um agradecimento a todos que se mostram interessados nestas temáticas. Muito obrigada e até ao próximo webinar, que ainda será este mês, mais para o final, e em princípio contaremos com o Centro Nacional de Cibersegurança para terminar este ciclo de 2022-23. Muito obrigada a todos e até daqui mais ou menos a 15 dias.